Olá pessoal, boa noite. A gente vai dar início então às nossas aulas, hoje começando o sistema nervoso, tá? Então vamos lá, sistema nervoso. Bom, o que a gente precisa saber do sistema nervoso? Ele é único, tem uma alta complexidade de processos cognitivos, de ações, né? Ele que vai coordenar todas as funções do corpo humano, ele vai armazenar todas as informações que nós adquirimos, ele permite ao corpo reagir às mudanças dos ambientes, tanto interno quanto externo. Ele recebe, olha só pessoal, a cada minuto, literalmente, milhões de bytes de informações, né? Que são provenientes, originárias de diferentes órgãos e nervos sensoriais. Então, o nosso sistema nervoso, ele está trabalhando o tempo todo, sem parar, né? Para receber essas informações, processar essas informações, ou seja, fazer a leitura de toda essa informação e poder transmitir uma resposta. Como é dividido o nosso sistema nervoso? Então, nesse slide aqui, ó, tá mostrando bem a divisão do sistema nervoso. Então, nós temos o sistema nervoso como um todo, que é dividido em duas partes inicialmente, tá? Sistema nervoso central, que corresponde ao encéfalo, ou seja, todas as estruturas que estão no nosso crânio, e a medula espinhal, né? A estrutura que passa no canal vertebral, né? Nos forames vertebrais. Para que serve o sistema nervoso central? Então, olha lá, ele vai armazenar experiências, ele armazena conhecimentos, ele desenvolve ideias, desenvolve emoções, ele controla, né? Ele faz ajustes, equilíbrio do meio interno com o meio externo do corpo. Então, o sistema nervoso central é o que vai assimilar, computar tudo o que está acontecendo no nosso corpo. Depois nós temos o sistema nervoso periférico. Então vamos ver, se o sistema nervoso central, ele recebe todas as informações e ele que vai dar uma resposta, uma solução, ele tem que mandar por alguma outra estrutura, certo? Então ele vai mandar pelo sistema nervoso periférico, que se divide em nervos cranianos e nervos espinhais. Então, qual que é a função do sistema nervoso periférico? Comunicação entre os órgãos e o sistema nervoso central. Então, ele capta uma informação de um órgão, por exemplo, um processo inflamatório que vai gerar dor, ele leva essa informação até o sistema nervoso central, o sistema nervoso central vai processar, vai interpretar e manda pelo sistema nervoso periférico uma resposta. Ele controla as atividades musculares e das vísceras, né? Através do comando que vem lá do sistema nervoso central, e ele atua na comunicação entre o meio interno e externo também. Por quê? Porque tudo que o sistema nervoso central decidir, quem vai levar essa informação para a periferia do nosso corpo é o sistema nervoso periférico. Ainda em funções do sistema nervoso, olha só, ele recebe informações do meio externo, por exemplo, sentidos. Quando a gente corta o braço, quando a gente sente uma coisa quente, né, encostando no nosso braço, um espinho no nosso braço. Então, ele capta todos esses sentidos, né, isso do meio externo. E do meio interno, por exemplo, o controle da temperatura. Então, ele vai receber todas essas informações e ele vai dar uma resposta, né, para sanar aquele problema que esteja ocorrendo no nosso organismo no momento. Ele processa informações e elabora uma resposta que pode resultar em ações, por exemplo, contração muscular, secreção de glândulas. Então, quando a gente sente o cheiro de uma comida apetitosa, que a gente começa a salivar, já é o nosso sistema nervoso central que está atuando. Sensações, por exemplo, dor e prazer. Informações cognitivas, então pensamento, todo aprendizado que a gente tem, certo, pessoal? Função, então, sensitiva, ou seja, os nervos sensitivos, eles vão captar informações do meio interno e do meio externo do corpo e vão conduzir até o sistema nervoso central. Aqui, então, gente, ó, nervos sensitivos. Entra lá em sistema nervoso periférico. Eles captam a informação e levam até o sistema nervoso central. A gente tem uma função integradora no sistema nervoso,
que consiste em pegar essa informação recebida pelos nervos, certo? E processar, ou seja, interpretar. E uma função motora, que corresponde aos nervos motores. Aqui também entra o sistema nervoso periférico, né? Que conduzem a informação que o sistema nervoso central interpretou em direção aos músculos e às glândulas. Então, a gente tem nervos que vão levar a informação até o sistema nervoso central. Lá no sistema nervoso central, a gente tem a função integradora, que vai ser a interpretação desses dados. E depois a gente tem nervos motores, né, que vão conduzir essa informação gerada lá no sistema nervoso central em direção aos nossos músculos e glândulas, todos os tecidos do nosso corpo. Bom, o tecido nervoso compreende basicamente a 2 tipos celulares. Então, nós temos o neurônio, que vocês vão ver que é uma célula bem conhecida de vocês, e nós temos as células glias. Então, o neurônio, gente, é a estrutura funcional, ou seja, é ele que vai levar, trazer, conduzir, né, interpretar todas as informações que chegam no sistema nervoso central e periférico, tá? Então, ele é a estrutura funcional do sistema nervoso, especializada para comunicação rápida, tem a função básica de receber a informação, processar e já enviar a resposta, tá? As células glias compreendem as células que vão ocupar os espaços entre os neurônios. Então, elas ficam ocupando o espaço entre um neurônio e outro. Ela tem uma função de sustentação para o neurônio, de isolamento e modulação da atividade neural, através da bainha de mielina, tá? Então, voltando aqui, ó, a divisão, lembra naquele segundo slide que eu falei que a gente tem o sistema nervoso central, que compreende as estruturas que estão no nosso crânio, sistema nervoso periférico, né? Então, o sistema nervoso central é a principal estrutura corporal. Por quê? Porque ele é responsável pelos movimentos, né? Cérebro, medula vertebral, ele é responsável pelo funcionamento de todo o nosso organismo, do processamento de toda a informação do nosso organismo. Ele recebe a informação, ele analisa a informação, ele integra a informação e ele manda uma resposta para aquela informação recebida. O sistema nervoso periférico compreende aos nervos, lembra? Aos nervos cranianos e aos nervos raquidianos ou nervos espinhais. Então, os nervos existentes no sistema nervoso, eles vão se dividir e vão começar a se espalhar, serpenteiam pelos órgãos e tecidos. Então, eles fazem uma ramificação, né? Infiltrando nos músculos, nos orifícios, nas reentrâncias, tudo. Todo o tecido do nosso corpo tem sistema nervoso periférico. E ele serve para quê? Para carregar a informação dos órgãos para o sistema nervoso central e a resposta do sistema nervoso central para os órgãos, certo, pessoal? Então, olha lá, aqui são todas as estruturas que nós temos no nosso crânio, tá? O encéfalo. Depois, saindo do crânio, a gente já vem para a medula espinhal. Então, aqui, ó, encéfalo e medula espinhal fazem parte do sistema nervoso central. Tudo que parte dessas 2 estruturas, no caso os nervos, fazem parte do sistema nervoso periférico. Então, olha lá, aqui a gente consegue ver o sistema nervoso periférico. Então, olha, aqui encéfalo e medula, sistema nervoso central. E vocês estão vendo vários nervos partindo, tanto aqui ó, da região do crânio, quanto da região do tórax, abdômen. Todas essas linhas verdes que vocês estão vendo são os nervos que compreendem o sistema nervoso periférico. E o tecido nervoso, né? Os neurônios. O que são os neurônios? São as principais células do sistema nervoso. Eles são responsáveis por receber, transmitir estímulos do meio, seja interno ou externo, né? Possibilitando que o organismo, executar as respostas adequadas para manter a homeostase, o equilíbrio do organismo, tá? Eles são altamente excitáveis, eles se comunicam entre si ou com outras células efetuadoras, usando basicamente uma linguagem elétrica, o impulso nervoso. Então, através do impulso nervoso, eles fazem essa comunicação, né, de receber informação e encaminhar informações, tá? Olha lá a estrutura básica do neurônio, né? Então, o neurônio ele tem
Um corpo celular, onde tem o núcleo, os dendritos, que são essas ramificações que partem do corpo celular, e um longo prolongamento, que é o axônio. E observem no finalzinho do axônio que ele também tem algumas ramificações. Os dendritos são prolongamentos ramificados citoplasmáticos, que vão atuar como receptores de estímulo. Então, os dendritos recebem os estímulos. Os axônios também são prolongamentos citoplasmáticos, mas eles são prolongamentos mais longos, que atuam como condutores do impulso. O axônio ele é dividido em início, meio e fim. Então, vamos voltar lá para o slide anterior. Voltando aqui, ó, corpo, dendritos, axônio. Lembra que eu acabei de falar que os dendritos, eles recebem a informação. Então, um outro neurônio vai se conectar aqui a este, lembrando que eles não se encostam, né? E os dendritos sempre se comunicam com axônios de outros neurônios. Então, vai chegar aqui o axônio de um outro neurônio, próximo a esse dendrito. O dendrito vai receber essa informação, vai passar pelo corpo celular, vai seguir pelo axônio, e esse axônio, então, vai se encontrar a outro dendrito e passar a informação. Então, o dendrito recebe a informação, o axônio transmite a informação, certo? Aqui, ó, esqueci de falar para vocês. Aqui é a porção final, meio e o início, tá? Bom, então, o que eu acabei de falar para vocês, o dendrito de um neurônio, ele sempre vai estar próximo ao axônio de um outro neurônio. Então, olha, a informação está vindo nesse sentido. Ó. Veio aqui de um axônio, chegou no dendrito, passou pelo corpo celular, veio no axônio. No finalzinho do axônio, ele está conectado próximo ao dendrito de outro neurônio, e aí, então, ele passa a informação e segue este sentido, tá, pessoal? Essa passagem de informação de um axônio para o dendrito de um outro neurônio chama-se sinapse, ou seja, é a transmissão de informação entre neurônios. Hoje eu vou encerrar a nossa aula nesse slide. Semana que vem a gente continua com o sistema nervoso e aí eu vou entrar na sinapse para explicar para vocês detalhadamente como ocorre a sinapse, ou seja, como ocorre a transmissão de informação entre os neurônios. Certo, pessoal? Beijo, boa noite, bom fim de semana para todos.